Nas sombras da existência humana, armadilhas invisíveis aguardam os desatentos, não feitas de metal ou corda, mas de palavras e promessas imprudentes. Observe a gazela na planície, olhos vigilantes, orelhas atentas. Um único momento de desatenção pode custar sua vida. Ela não tem o luxo da hesitação. E você? Quão vigilante tem sido com suas palavras, com seus compromissos, com suas promessas? O Criador, em sua infinita sabedoria, nos alerta. Há perigos que nós mesmos criamos, correntes que forjamos com nossas próprias mãos, mas também há um caminho de libertação, urgente, que não pode esperar o amanhecer. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho, enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca. Faze, pois, isto agora, filho meu, e livra-te, pois já caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te e importuna o teu companheiro. Não deis sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Nos tempos antigos, ser fiador significava colocar sua própria vida como garantia pela dívida de outro. Um gesto aparentemente nobre, mas potencialmente fatal. Hoje as correntes parecem diferentes, mas são igualmente reais. Compromissos assumidos sem discernimento, alianças formadas com aqueles que caminham nas trevas. Enredaste-te com as palavras da tua boca. A repetição não é acidental. É um martelo divino golpeando a consciência. São suas próprias palavras que agora o aprisionam. Imagine um homem que, palavra por palavra, forja os elos de sua própria corrente. Cada promessa imprudente, um novo elo, até que um dia ele tenta se mover e descobre que está preso. O perigo não está apenas na perda material, está na corrosão da alma, no desvio do caminho da retidão. Mas o texto não termina com o diagnóstico, continua com o caminho da libertação, marcado pela urgência. Não dê sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. A história bíblica está repleta de homens que adiaram decisões cruciais e colheram amargura. Davi, que hesitou quando deveria estar na batalha. Zedequias, que adiou a rendição ordenada por Deus. Félix, que disse a Paulo: quando tiver oportunidade, te chamarei. Oportunidade que nunca voltou. A procrastinação espiritual é uma sentença de morte. Veja a gazela. O predador se aproxima. Ela percebe o perigo. Em um instante, dispara. Não há deliberação. Há apenas o impulso para a liberdade. Quantos reconhecem o perigo, mas permanecem imóveis? Quantos veem as correntes, mas não fazem nada para quebrá-las? O momento decisivo não é quando você percebe que está preso. É quando decide fazer algo a respeito. A urgência do texto não é retórica vazia. É o chamado do eterno para a ação imediata, o alarme na noite escura. A libertação não pode esperar o momento conveniente. É para agora. E começa com humildade. Vai, humilha-te. Em um mundo que exalta o orgulho, o chamado à humildade soa como fraqueza. Mas aos olhos do Eterno, a humildade não é fraqueza, é força. Humilhar-se significa reconhecer a realidade, admitir o erro, abandonar a pretensão. Moisés, o homem mais manso, liderou uma nação para a liberdade. Davi, que se humilhou após seu pecado, foi chamado homem segundo o coração de Deus. E o próprio Messias, que humilhou-se a si mesmo, recebeu um nome que é sobre todo nome. A humildade abre as portas que o orgulho mantém trancadas. O orgulho é o carcereiro, a humildade é a chave. Quando nos humilhamos perante o Criador, abrimos caminho para a intervenção divina. E essa humildade deve ser seguida por determinação inabalável. Importuna o teu companheiro. A palavra hebraica carrega o sentido de urgência, insistência. Não é um pedido tímido, é uma busca determinada pela libertação. Como Jacó que lutou com o anjo: não te deixarei ir se não me abençoares.
como a mulher cananeia que persistiu até receber a cura para sua filha. Há um momento na vida quando nos encontramos diante de uma encruzilhada: permanecer nas correntes ou lutar pela libertação. Imagine a ave presa na armadilha. Ela não se entrega. Bate as asas com toda a força. Busca cada brecha. Sua vida depende disso. A determinação não é opcional no caminho da libertação. É o combustível que mantém a busca mesmo quando os resultados não são imediatos. As correntes que nos prendem não se quebram facilmente, requerem esforço, exigem persistência. E esse princípio eterno ecoa até nossos dias. As armadilhas mudaram de forma, mas não de essência. Hoje, palavras imprudentes podem ser digitadas em teclados, compromissos selados com cliques, mas o princípio permanece. Somos responsáveis pelo que declaramos. As armadilhas modernas são sutis, compromissos com valores que contradizem a verdade bíblica, alianças com sistemas que exaltam o homem e diminuem o Criador. O discernimento não é um luxo, é necessidade vital. A vigilância não é paranoia, é estilo de vida. O Messias ensinou: seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Cada palavra proferida carrega peso. Cada compromisso assumido tem consequências. Quantos hoje estão presos por compromissos com o materialismo? Quantos estão acorrentados por alianças com filosofias que contradizem a verdade revelada? Em um mundo onde tudo acontece em velocidade vertiginosa, o servo do Altíssimo é chamado a ser diferente, a pensar antes de falar, a refletir antes de prometer. E para aqueles que já se encontram presos, há esperança. O mesmo Deus que inspirou Provérbios é o Deus que quebra cadeias. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade sobre nossa condição, a verdade sobre o caminho de volta. Livra-te, um imperativo divino, um chamado que não pode ser ignorado. Quais são as correntes que o prendem? Quais compromissos imprudentes têm roubado sua liberdade espiritual? O momento de agir é agora, não amanhã. Agora. O caminho começa com reconhecimento, admitir a realidade de sua condição. Continua com arrependimento, não apenas tristeza, mas mudança de direção. Prossegue com restituição, fazer o necessário para corrigir o erro, e se completa com vigilância renovada, aprender com o erro, estabelecer limites claros, não por sua própria força, mas pela graça do Eterno, não por seu próprio mérito, mas pela misericórdia do Criador. A libertação está ao alcance. As correntes podem ser quebradas, mas você precisa atravessar a porta. Como a gazela que escapa do caçador, assim pode ser sua história. Não de derrota, mas de libertação. A sabedoria do Eterno transcende os tempos. Palavras proferidas há milênios que continuam a quebrar correntes hoje. Nas mãos do Criador, até nossos erros podem se tornar lições. Nossas quedas podem se transformar em testemunhos. Porque o Deus que revela o perigo é o mesmo Deus que oferece proteção. O Deus que expõe as correntes é o mesmo Deus que as quebra. Hoje, o chamado ecoa: livra-te. E amanhã seu testemunho poderá ser: fui libertado. Não pelas suas próprias forças, mas pelo poder do Eterno. Não pelo seu próprio mérito, mas pela graça do Altíssimo. Não pelo seu próprio caminho, mas pela verdade imutável do Criador do Universo.